Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética e no devocional de hoje nós vamos falar de 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 14 ao 22. O nosso tema é: não desprezem as profecias bíblicas. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis aos desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis aos fracos e sejam pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas siga sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos, ou seja, a comunidade de fora da igreja. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis, não extinguais o Espírito Santo. Não proíbam as profecias, ou não desprezeis as profecias, conforme as traduções na língua portuguesa. Examinem tudo, retende o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal. Esta palavra é uma palavra para motivar você que está desanimado, abatido, sobrecarregado, frustrado com Deus ou frustrado com a imaturidade do ministério profético. Entenda, fluir em Deus e operar no espírito de profecia é um potencial universal para todo aquele que foi convencido pelo Espírito Santo de Deus da justiça, do juízo e do pecado. Se você tem o Espírito Santo de Deus em comunhão com o seu espírito de adorador, de intercessor, de homem ou mulher de Deus, nascido de novo, o potencial profético do Novo Testamento deve ser abraçado, deve ser desenvolvido, deve ser exercitado por maturidade. Mas o conselho do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses é: não proíba o profetizar. Não despreze a profecia. Dentro de um contexto de pessoas abatidas, sobrecarregadas, desanimadas, inconstantes, de doble ânimo, pessoas que estavam ali na congregação dos santos, mas já não estavam frutificando, não estavam mais fluindo em Deus. A chave mais perigosa do ministério profético é que ao mesmo tempo que ele ressuscita, ele mata. Ao mesmo tempo que ele leva para cima, ele joga para baixo. Uma palavra profética bem aplicada, bíblica, exegética, hermeneuticamente coerente, sem manipulação, sem sugestionamento, sem indução psicológica, sem imaturidades do uso do dom profético, ela vai gerar vida, ela vai liberar zoe, ela vai ativar o rio da glória de Deus, o rio da vida ressurreta que sai do trono de Deus e jorra do nosso interior. Jesus falou sobre isso em João capítulo 4 com a mulher samaritana, ao meio-dia bebendo água no poço da Samaria. E ele reafirma isso no final da festa de tabernáculos em João capítulo 7. A intensidade desse rio é que modifica, a intensidade desse fluxo de glória, desse fluxo de vida abundante, a intensidade desse fluir profético é que vai se tornando dia após dia, de glória em glória, mais intensa. Não importa se você está com águas pelos joelhos, pelos artérios, ou se você é um homem ou uma mulher de intercessão que mergulha nas águas profundas. O que importa é que as profecias elas devem ser usadas com maturidade, com equilíbrio e com a intenção de fortalecer e vivificar os que estão abatidos, fracos, sobrecarregados. A igreja está polarizada. Um grupo de pessoas que não profetiza porque tem medo e um grupo de pessoas que profetiza. O pastor discerne a manipulação, a imaturidade, a chantagem, a mistura da opinião da alma, a voz da alma, com a opinião do espírito, com a voz do espírito e esporadicamente até um espírito de engano, um demônio disfarçado de anjo de luz ali, clamando anátema no meio dos filhos de Deus. Esses três contextos são realidades, são possíveis e são nocivos. No entanto, o apóstolo Paulo não diz, acaba com o ministério profético do Novo Testamento. Ele diz exatamente o contrário. Não proíba o profetizar. Não desprezem as profecias. Orem, intercedam, recebam no espírito de vocês o discernimento do Espírito Santo de Deus. Se a palavra rema, se a palavra profetizada, se a palavra especificamente ministrada como uma profecia pessoal para a sua edificação deve ser recebida ou rejeitada. Você deve trabalhar em cima dela como um caminho de livre-arbítrio, um caminho de maturidade, um caminho de discernimento, um caminho de submeter ao texto sagrado
Escrituras e ao conselho de homens e mulheres mais maduros que norteiam a sua fé. Seu pastor, seu líder, seu discipulador, homens e mulheres que vão juntos orar, discernir coletivamente. Este é o método da maturidade do uso dos dons proféticos para evitar feridas. Tantas histórias tristes, tantas aberrações, manipulação financeira, divórcios, adultérios. Nós vamos ver no vídeo de amanhã a diferença entre o profeta que a profecia se cumpre e o fruto dessa profecia é idolatria, prostituição, feitiçaria. E o fruto do profeta que profetiza, a profecia não se cumpre, ele é de Deus, porém não é profeta e não deve ser dado a ele honra, nem reconhecimento, nem voz de ofício profético no meio da congregação. Eu não estou dizendo que você deve se tornar um profeta de ministério profético. Muitos vão se encaixar e se manifestar no reino de Deus como pastores, como mestres, como evangelistas, alguns como profetas de ofício profético, outros apóstolos. Eu não estou falando de função ministerial, eu estou falando de uma manifestação do espírito carismático, do espírito de profecia. A unção profética é uma coisa, o ministério profético é outro, totalmente diferente. No Novo Testamento, a universalidade da unção profética está ao alcance da mão pela fé de quem clama, de quem pede, de quem busca, de quem aplica o seu coração a entender essas chaves, esses segredos, esses códigos bíblicos. Vamos juntos unir nossos dons, nossos talentos, manifestar a glória do Senhor. Não vamos nos relacionar com o ministério profético de uma forma supersticiosa. Profecia não é determinista, profecia não é horóscopo, profecia não é superstição. E muitas pessoas estão se relacionando então com o ministério profético nesses dois extremos da imaturidade. Ou idolatra o profeta e faz dele um bezerro de ouro. Está errado, porque é você que tem que ouvir a voz de Deus. O fato de Deus usar um profeta para impor as mãos na sua cabeça e dizer assim diz o Senhor, só vem a confirmar e a testificar coisas que Deus já falou com você pela palavra, pelo jejum, pela oração, pelo sonho, pelo conselho dos mais velhos, pela multidão dos conselheiros, discernindo e mentoreando você na solução desse problema. E aí culmina-se todo um processo de maturidade espiritual com uma palavra profética, assim diz o Senhor. E é assim que deve funcionar. É assim que deve se relacionar com o ministério profético. Não transferindo para o profeta a preguiça daquilo que você não orou, a preguiça daquilo que você não rompeu, a preguiça daquilo que você não aplicou ao seu coração para buscar nas Sagradas Escrituras os códigos bíblicos e a sua edificação pessoal. Então existe um outro modelo, que é o modelo de maturidade, aonde nos filhos maduros, um serve o outro em amor. Existem coisas, existem chaves, existem bloqueios, existem comandos, existem situações em que eu preciso orar para liberar na sua vida. E existem coisas travadas na minha vida que você precisa orar para liberar na minha. Não importa a hierarquia, não importa o título, não importa a função, não importa se é pastor ou presidente, você é um intercessor, um adorador, um membro do diaconato, um frequentador da igreja. Importa é o peso e o depósito de glória que nós carregamos no nosso espírito. Existem coisas que no exercício de edificação coletiva, da manifestação dos dons espirituais, somos mutuamente edificados, um servindo ao outro em amor. Dons espirituais e o dom de profecia não é para se autoafirmar, não é para suprir seu complexo de inferioridade, não é para provar que você é algo. Exatamente o contrário. É para servir em amor, servir em intensidade, servir em profundidade. Ore a Deus e pergunte se você deve rejeitar, arrancar da tua alma e jogar fora toda e qualquer profecia mentirosa, manipuladora, profecia que não trouxe shalom, profecia que trouxe turbação, profecia que prendeu e escravizou você a um lugar do mundo emocional, a um lugar do mundo financeiro, a um lugar do mundo das imaturidades. Pactos foram quebrados, alianças foram desfeitas, honra ou desonra foi fruto daquela profecia, manipulação da energia sexual, adultérios, tudo por causa de uma profecia que você tinha que ter rejeitado no seu espírito e você creu na manipulação do homem, na voz da alma, achando que estava crendo na voz do Espírito Santo de Deus. Por outro lado, se você cometeu essa imaturidade, a cura, a restauração, a brisa suave que pegou Elias na caverna está pegando você agora. A restauração emocional e espiritual, física para a sua vida, para a sua família, para a sua contabilidade e para o seu ministério, para o seu chamado em Cristo Jesus.
Não desprezeis as profecias. Se relacionar com ela com maturidade, com fundamento bíblico, mas acima de tudo, servindo em amor, visando a edificação e o fortalecimento espiritual dos cansados, dos abatidos, dos sobrecarregados, dos desanimados. Não para se autoafirmar, mas para manifestar Cristo em nós, a esperança da glória. Até o vídeo de amanhã. Deus te abençoe em nome de Jesus.